Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e nessa oportunidade nós estamos aqui para concluir e fechar o nosso tema sobre o jejum, quando nós abordamos a respeito da espécie de jejum, a respeito do tipo de jejum, e agora nós vamos concluir esse terceiro bloco falando o que não é jejum. O que não é jejum? Algumas pessoas elas costumam confundir o assunto do jejum e a medicina ela tem uma outra definição de um jejum conhecido como jejum intermitente, que é aquele jejum aplicado como uma orientação para uma dieta. E esse jejum, nós falamos no bloco anterior, de maneira supérflua, esse jejum é um jejum orientado pela medicina. No entanto, eu não posso querer também pegar esse jejum e aplicar minha vida espiritual. Eu tenho que atentar primeiramente ao propósito do jejum, ao seu objetivo, tá? A sua principal função, finalidade. O jejum, uma das suas principais finalidades, ela vai de encontro a uma natureza, a natureza do corpo humano, vai de encontro a uma necessidade do corpo humano. Então, o jejum intermitente, ele vai te habilitar você, em um determinado espaço, estar se alimentando. Em determinado espaço, você estar comendo. E este jejum intermitente, ele é uma definição para uma dieta. E jejum, ele não é dieta. Você jejuar não é praticar uma dieta com a intenção de emagrecer. Eu vou jejuar para que eu possa emagrecer. O jejum em si, na característica espiritual, no caráter espiritual, ele é tendencioso a levar o homem a se voltar a Deus, a se render cada vez mais ao Criador. Algumas pessoas elas chegam a jejuar como, por exemplo, fazem jejum de Coca-Cola, fazem jejum de televisão, fazem jejum de celular, fazem jejum de chocolate. E se você pegar a principal função social do jejum da Coca-Cola, do jejum do celular, do jejum da televisão, do jejum da internet, esses elementos eles não vão contribuir para a tua natureza espiritual, não vão contribuir para a tua natureza, para o propósito o qual Deus ele quer mortificar a tua carne. Não esqueça que o jejum, uma das suas funções é mortificar a carne para que o espírito, a alma possa estar mais sensível para a voz do Senhor, para a voz de Deus. Qual é a necessidade que o corpo tem de televisão? Qual é a necessidade que o corpo tem de internet? Qual é a necessidade que o corpo tem de Coca-Cola? Qual é a necessidade que o corpo tem de chocolate? Tá? Pelo contrário, nós temos aí algumas definições, algumas definições a respeito desse, tanto internet, televisão, chocolate e outros, que eles trazem um malefício e fazem malefício para o corpo e para a mente cristã, tá? Mas nós não estamos falando a respeito para não se consumir, não é isso. Estamos só falando que o jejum de Coca-Cola, o jejum de celular, de internet, ou seja lá o que for, ele não é um jejum. Não é um jejum. E nós encontramos algumas igrejas neotradicionais com esse tipo de invenções. Eu vou jejuar de Coca-Cola, vou jejuar de chocolate, vou jejuar de televisão, tá? Até porque o jejum ele vai de encontro a uma necessidade do corpo humano. E aí nós falamos no bloco passado a respeito dos tipos de jejum, que existe o jejum do sono, o jejum do alimento e o jejum da abstinência sexual. Então, o que não é jejum? O jejum intermitente, o jejum de caráter diético, de caráter terapêutico, ele não é um jejum que te aproxima de Deus. Não é um jejum que te aproxima para receber manifestações da presença de Deus, para colocar vocês
para que você possa estar mais próximo do Senhor, Ele não é. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, você que nos assiste. Compartilha, curte, se inscreva no canal, dê o seu like e aguarde os nossos próximos vídeos. Nós estamos encerrando esse bloco a respeito do jejum. Um abraço, Deus abençoe você.